Quando foi a última vez que você ajudou alguém quando você mesmo estava precisando? Hoje vou te contar a história de Dona Lindaura, uma mulher esquecida no sertão do Ceará, que disse a um forasteiro: "Não tenho nada a oferecer, mas te ajudo." Ela não sabia, mas aquele forasteiro era Jesus Cristo em carne e osso. E o que aconteceu depois vai te fazer repensar tudo sobre fé, generosidade e a presença de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque essa história vai transformar sua vida. E agora, preste atenção. Dona Lindaura acordou antes do sol nascer. Não porque tinha algum compromisso importante, não porque alguém estivesse esperando por ela. Acordou porque o frio cortava os ossos e a manta fina que cobria seu corpo já não enganava mais ninguém, muito menos o vento que entrava pelas frestas da casa de taipa. Ela se sentou devagar na beirada da cama de madeira velha. Cada movimento doía. As juntas reclamavam, a coluna protestava, as mãos tremiam levemente. 78 anos de vida pesavam sobre aquele corpo cansado. Mas ela não reclamava, nunca reclamava. "Senhor", murmurou baixinho, "obrigada por mais um dia. Não sei por que ainda estou aqui, mas sei que o Senhor tem um motivo." A casa era pequena, uma sala que servia de quarto, cozinha e tudo mais. As paredes de barro rachado deixavam entrar não só o vento, mas também a solidão. Uma solidão que já morava ali fazia anos, que se acomodara nos cantos escuros, que se sentava à mesa vazia todas as noites. Dona Lindaura vivia sozinha desde que o marido, seu Damião, tinha partido 15 anos atrás. "Infarto fulminante", disseram os vizinhos. Ele estava arrumando a cerca quando caiu. Nem deu tempo de se despedir. Ela ainda lembrava do corpo dele sendo levado numa carroça velha pela estrada de terra, enquanto o sol se punha no horizonte do sertão cearense. Depois que Damião se foi, os 3 filhos prometeram cuidar dela, mas as promessas duraram menos que a saudade. Um a um, eles foram embora para São Paulo. "Trabalho", diziam. "Vida melhor", prometiam. "Vou mandar dinheiro todo mês", mentiam. As cartas pararam de chegar. As ligações se tornaram raras, depois esporádicas, depois inexistentes. Nos últimos 5 anos, nem no Natal eles ligavam mais. Dona Lindaura guardava os números de telefone anotados num pedaço de papel amarelado. Mas já nem tentava mais. Sabia que do outro lado ninguém atenderia. Ou pior, atenderiam com pressa, com irritação, com aquele tom de quem não tem tempo para ouvir a voz cansada de uma mãe velha. Ela se levantou com esforço e foi até a pequena mesa de madeira no canto da sala. Em cima, apenas um pratinho de alumínio amassado, coberto com um pano. Levantou o pano devagar. Um punhado de farinha de mandioca, talvez o suficiente para 2 bolos pequenos. Ao lado, meio quilo de rapadura rachada, dura como pedra. E mais nada. "Vai ter que dar", sussurrou para si mesma. A casa de Dona Lindaura ficava à beira da estrada CE 60, aquele trecho de terra batida que liga Quixadá a Quixeramobim. Uma estrada esquecida, pouco usada, onde só passavam caminhões velhos e uma ou outra moto barulhenta. Os ônibus de linha pararam de fazer aquele trajeto fazia tempo. "Não compensava mais", disseram. "Pouca gente, pouco lucro." E Dona Lindaura? Bem, Dona Lindaura também tinha sido esquecida. O mercadinho móvel que passava uma vez por semana deixou de parar ali. O dono dizia que ela nunca comprava nada mesmo. O carteiro desistiu de tentar entregar correspondências que nunca chegavam. Até a vizinha mais próxima, Dona Socorro, que morava a 3 quilômetros dali, já não aparecia mais. "Gente velha dá trabalho", ela tinha ouvido uma vez. "Melhor deixar quieto." Mas Dona Lindaura não guardava rancor. Ela tinha aprendido com os anos que algumas dores não valem a pena carregar. Então ela simplesmente continuava. Acordava,
rezava, trabalhava nas suas rendas de bilro que ninguém mais comprava, comia o pouco que tinha e agradecia. Aquela manhã foi diferente. Ela saiu para buscar água na cisterna do quintal. A seca tinha sido cruel naquele ano. A cisterna, que no tempo das chuvas ficava cheia até a boca, agora mostrava o fundo rachado. Dona Lindaura mergulhou o balde e conseguiu encher apenas metade. Água barrenta, mas era o que tinha. Quando voltou para dentro de casa, ouviu um barulho lá fora. Passos. Alguém caminhando devagar pela estrada de terra. Ela franziu a testa. Era cedo demais para ser caminhoneiro. Tarde demais para ser andarilho da noite. Colocou o balde no chão e foi até a porta, espiando pela fresta. Um homem caminhava pela estrada. Ele vinha de longe, vinha devagar, vinha sozinho. Vestia calça jeans desbotada, cheia de poeira vermelha. A camisa de algodão xadrez estava surrada, poída nos cotovelos. Nos pés, um par de alpercatas gastas, do tipo que já tinha andado muitos quilômetros. Ele tinha barba crescida, cabelos escuros caindo sobre os ombros e carregava uma sacola pequena nas costas. Mas o que chamou a atenção de Dona Lindaura foram os olhos dele. Mesmo de longe, mesmo cansados, aqueles olhos tinham algo diferente, algo que ela não conseguia explicar. Paz. Sim, era isso. Aqueles olhos tinham paz. O homem se aproximou devagar e parou bem em frente à casa. Olhou para Dona Lindaura, que ainda estava parada na porta, e disse com uma voz calma, quase suave: "A paz de Deus, senhora." Dona Lindaura sentiu o coração dar um pequeno salto. Ninguém parava ali, ninguém falava com ela, ninguém desejava a paz de Deus havia tanto tempo que ela já tinha esquecido como era bom ouvir. "A paz de Deus, meu filho", respondeu ela, a voz falhando um pouco. O forasteiro deu um passo à frente, mas parou respeitoso. "Desculpe incomodar tão cedo", disse ele. "Estou caminhando há muitas horas. A estrada é longa e o sol já vai apertar. A senhora teria um cantinho de sombra onde eu possa descansar um pouco? E talvez, se não for pedir demais, um pouco de água?" Dona Lindaura olhou para ele. Depois olhou para trás, para dentro da casa vazia. Pensou na farinha que mal dava para ela. Pensou na água barrenta da cisterna quase seca. Pensou em tudo que não tinha. Então disse a frase que mudaria sua vida para sempre: "Não tenho nada a oferecer, mas entre. O senhor precisa descansar." O forasteiro sorriu. Não era um sorriso grande, não era um sorriso exagerado. Era um sorriso sincero, daqueles que chegam aos olhos antes de chegar aos lábios. "Obrigado, senhora. Deus vai recompensar sua bondade." Ele entrou devagar, tirando as alpercatas na porta para não sujar o chão. Dona Lindaura ficou um pouco sem jeito, sem saber onde colocá-lo. A casa era tão pequena, tão vazia, tão pobre. "Senta ali, meu filho", disse ela, apontando para o único banquinho de madeira que tinha. "Vou buscar água para o senhor." Ela pegou o balde, despejou a água barrenta numa cuia de cabaça rachada e ofereceu para ele. O forasteiro pegou com as duas mãos, agradeceu com um aceno de cabeça e bebeu devagar. Não fez cara feia, não reclamou. Bebeu como quem bebe o melhor vinho do mundo. "Obrigado", disse ele quando terminou. "Essa água vale mais do que a senhora imagina." Dona Lindaura sentou-se na beirada da cama, ainda sem acreditar que tinha alguém ali dentro. Fazia tanto tempo desde a última visita que ela quase tinha esquecido como conversar. "O senhor vem de longe?" perguntou timidamente. "De muito longe", respondeu o forasteiro, olhando pela janela para a estrada. "E ainda tenho muito chão pela frente. E vai para onde, se não for indelicadeza perguntar?" Ele virou o rosto para ela e sorriu de novo. "Vou aonde preciso ir. Tem sempre alguém precisando de ajuda, sempre alguém precisando ouvir que não está sozinho." Dona Lindaura sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras mexeram com algo lá no fundo da alma.
Ela abaixou os olhos. Deve ser bom ter um propósito assim, murmurou. Todos têm um propósito, disse o forasteiro com suavidade. Às vezes, a gente só não sabe ainda qual é. Houve um silêncio. Não era um silêncio desconfortável, mas daqueles que parecem ter peso, que parecem significar mais do que as palavras. A senhora vive sozinha? Perguntou o forasteiro. Vivo, respondeu Dona Lindaura. Faz 15 anos que meu marido se foi. Os filhos foram embora para São Paulo trabalhar, não voltaram mais, nem ligam mais. Acho que esqueceram que ainda tenho voz. A voz dela tremeu no final. Não era autopiedade. Era apenas a verdade nua e crua, daquelas que doem mais quando ditas em voz alta. Eles não esqueceram, disse o forasteiro. Às vezes as pessoas se perdem no caminho, mas Deus não esquece de ninguém. E eu tenho certeza de que ele não esqueceu da senhora. Dona Lindaura levantou os olhos surpresa. Quem era aquele homem? Por que falava com tanta certeza? Por que suas palavras pareciam tocar lugares que ela achava que estavam mortos? Ela quis perguntar o nome dele, quis saber mais. Mas algo dentro dela disse para esperar. Havia tempo. E pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia tão sozinha. Lá fora, o sol começava a subir no céu do sertão, trazendo com ele o calor do dia. Mas dentro daquela casa pequena e pobre, algo maior estava começando. Algo que Dona Lindaura ainda não entendia, mas que já podia sentir no fundo do coração. Porque às vezes, irmão, irmã, Jesus não chega anunciado. Ele não chega com trombetas, não chega com luzes, não chega com multidões atrás. Ele chega cansado, coberto de poeira, pedindo água. E é justamente aí que ele separa quem realmente tem fé de quem apenas finge ter. O forasteiro ficou ali sentado por um tempo que parecia curto e longo ao mesmo tempo. Dona Lindaura não sabia explicar, mas a presença daquele homem preenchia a casa de um jeito estranho. Não era opressivo, não era desconfortável. Era como se a solidão tivesse saído pela porta e deixado algo melhor no lugar. O senhor deve estar com fome, disse ela de repente, levantando-se. Deixa eu ver o que tenho aqui. Foi até a mesa e olhou para a farinha e a rapadura. Era tudo, literalmente tudo. Se ela dividisse com ele, não teria o que comer no dia seguinte. Mas algo dentro dela, algo mais forte que a razão, mais forte que o medo, disse para não pensar nisso agora. Ela preparou 2 pequenos bolos de farinha com água, assados numa chapa velha sobre o fogão a lenha. A rapadura ela partiu ao meio com uma faca cega, usando toda a força que tinha. Cada pedaço era duro como rocha, mas era doce. E era o que tinha. Quando colocou o prato na frente do forasteiro, ela sentiu vergonha. Que refeição era aquela? Que hospitalidade mesquinha era aquela? Mas o forasteiro olhou para o prato como se estivesse vendo um banquete. Obrigado, senhora, disse ele com sinceridade. A senhora não precisava. Eu sei que não precisava, respondeu ela, sentando-se com o próprio prato. Mas quis. Eles comeram em silêncio. Dona Lindaura mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último. E talvez fosse. O forasteiro comia com respeito, sem pressa, como quem sabe o valor de cada migalha. Quando terminaram, ele limpou a boca com as costas da mão e olhou para ela com aqueles olhos profundos. Posso fazer uma pergunta, Dona Lindaura? Ela se surpreendeu. Eu não disse meu nome, pensou. Mas antes que pudesse perguntar, ele continuou. Por que a senhora me ajudou? A senhora não me conhece. Não sabe quem eu sou, de onde venho, nem para onde vou. Eu poderia ser qualquer um. E mesmo assim a senhora abriu sua porta, dividiu sua água, dividiu sua comida. Por quê? Dona Lindaura ficou em silêncio por um instante. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ela. Ninguém nunca tinha se importado o suficiente para perguntar. Por quê? Começou ela.
escolhendo as palavras devagar. Quando a gente perde tudo, quando a gente fica sozinho, quando a gente não tem mais nada, a única coisa que ainda vale alguma coisa é poder ajudar alguém. Não sei explicar direito. Mas se eu fechar minha porta para quem precisa, o que sobra de mim? O que sobra da minha fé? O forasteiro assentiu devagar, como se aquelas palavras confirmassem algo que ele já sabia. A senhora tem uma fé grande, dona Lindaura. Ela deu um riso triste. Fé grande? Eu nem sei se tenho fé. Tem dia que eu pergunto a Deus por que ele me deixou aqui, por que não me levou junto com meu Damião, por que deixou meus filhos me esquecerem. Tem dia que eu rezo e sinto que ele não está ouvindo. Ele sempre está ouvindo, disse o forasteiro com uma suavidade que desarmava. Às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera. Às vezes a resposta é o silêncio. E às vezes, dona Lindaura, a resposta é uma pessoa caminhando pela estrada, cansada, precisando de água. Ela olhou para ele intrigada. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que a senhora acha que Deus não responde suas orações. Mas eu estou aqui, e a senhora me recebeu. Isso não é coincidência. Dona Lindaura sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquelas palavras eram simples, mas carregavam um peso que ela não conseguia medir. Quem era aquele homem? Por que ele falava assim? Antes que pudesse perguntar, ouviram um barulho lá fora. Um motor roncando, depois silenciando, passos pesados se aproximando. Dona Lindaura levantou-se e foi até a janela. Um caminhão velho estava parado na estrada, inclinado para um lado. Um homem grande, de barriga avantajada e boné sujo, olhava para o pneu traseiro com cara de poucos amigos. Pneu furado, murmurou Dona Lindaura. Ela hesitou. Não conhecia aquele homem, mas sabia o que era ficar preso na estrada no meio do sertão. Sabia o que era o sol inclemente, a sede, o desespero. Abriu a porta e saiu. O homem levantou a cabeça quando a viu. Bom dia, disse ela. O homem olhou para ela de cima a baixo, desconfiado. Bom dia. A senhora mora aqui? Moro. Aconteceu alguma coisa? Pneu furou, resmungou ele, chutando a roda com raiva. E eu não tenho estepe. Vai ter que esperar um guincho vir lá de Quixeramobim. Isso se vier hoje. Dona Lindaura pensou por um momento. Depois disse. Tem um pneu velho guardado aí nos fundos. Era do tempo do meu marido. Não sei se serve, mas se o senhor quiser dar uma olhada... O homem franziu a testa, surpreso. A senhora me daria um pneu? Assim, de graça? Ela deu de ombros. Tá lá sem servir para nada mesmo. Se ajudar, leve. O caminhoneiro ficou parado, processando aquilo. Depois balançou a cabeça, incrédulo. A senhora nem me conhece. Dona Lindaura sorriu levemente. Parece que hoje é dia disso. Ela levou o homem até os fundos da casa, onde havia um monte de tralhas velhas cobertas de poeira. No meio da bagunça estava o pneu, surrado, empenado, mas ainda com alguma serventia. O caminhoneiro pegou o pneu, examinou e depois olhou para Dona Lindaura com uma expressão que ela não soube interpretar. Isso aqui pode me salvar, disse ele, a voz mais baixa. Eu tô atrasado. Se eu não chegar em Fortaleza até amanhã, perco o frete. E se eu perder o frete, não tenho como pagar as contas esse mês. Então leve, disse ela simplesmente. Mas por quê? Perguntou ele, genuinamente confuso. Por que a senhora está me ajudando? Dona Lindaura olhou para a casa, onde o forasteiro ainda estava sentado, observando tudo em silêncio através da janela. Ela se virou de volta para o caminhoneiro e disse, porque quando a gente não tem nada, compartilhar é a única coisa que resta. O homem ficou calado por um longo momento. Depois, com a voz embargada, disse, eu não sei quem é a senhora, mas a senhora é abençoada, pode ter certeza disso. Ele carregou o pneu até o caminhão e começou a trocá-lo.
Dona Lindaura voltou para dentro. O forasteiro estava exatamente onde ela tinha deixado, mas havia algo diferente no olhar dele. Uma aprovação silenciosa. Um sorriso discreto. A senhora acabou de passar em mais uma prova, disse ele baixinho. Prova? Repetiu ela confusa. Que prova? Ele não respondeu. Apenas disse, tem mais gente vindo. Hoje vai ser um dia longo. Dona Lindaura ia perguntar o que ele quis dizer, mas naquele momento ouviu outro som. Vozes, chegando pela estrada. Ela saiu novamente. Desta vez, era uma mulher jovem segurando uma criança de colo. A criança chorava, uma tosse seca e dolorida. A mãe tinha o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo. Por favor, disse a mulher quando viu Dona Lindaura. Meu filho está doente. Está com febre alta. Eu estou indo para a cidade, mas ele não aguenta mais. A senhora tem um remédio? Qualquer coisa? Pelo amor de Deus! Dona Lindaura olhou para a criança. O menino tinha no máximo 3 anos, o rosto vermelho, os olhos semicerrados. Ela sentiu o coração apertar. Entre, disse ela. Vou ver o que posso fazer. Dentro de casa, Dona Lindaura foi até um canto onde guardava um saco de pano velho. Dentro dele havia ervas secas que ela mesma colhia. Capim-santo, hortelã, folha de goiaba. Remédios simples, do mato, mas que sempre tinham funcionado. Ela ferveu água, fez um chá forte e deu para a mãe. Dá isso para ele beber. Devagar. E molha um pano com água fria e coloca na testa dele. A febre vai baixar. A mulher obedeceu, agradecida. Deus te abençoe, vó. Deus te abençoe muito. Enquanto a criança bebia o chá aos pouquinhos, a mãe olhou ao redor da casa. Viu a pobreza, viu a simplicidade, e depois olhou para Dona Lindaura, que estava dando o último resto de suas ervas medicinais. A senhora nem tem nada, disse a mulher, a voz tremendo, e está me dando tudo. Dona Lindaura sorriu cansada. Tá tudo bem, filha. Só quero que seu menino melhore. O forasteiro, que assistia tudo do canto da sala, se levantou devagar. Ele caminhou até a porta e olhou para o céu. Depois murmurou algo baixinho, tão baixinho que Dona Lindaura quase não ouviu, mas ela ouviu o suficiente. Pareciam palavras em outra língua, palavras antigas, palavras de oração. Ela sentiu um calafrio. Quem era aquele homem? Quando a mulher finalmente saiu com a criança, já mais calma, já com a febre baixando, Dona Lindaura se sentou na cama, exausta. O forasteiro se aproximou. A senhora deu tudo o que tinha, disse ele. Eu sei, respondeu ela. Agora não tenho mais nada. Nem comida, nem remédio, nem nada. Mas está tudo bem. Deus vai prover. Ele sorriu. Vai sim, sempre prover. Mas primeiro, ele precisa saber que a gente confia. E a senhora acabou de mostrar que confia. Dona Lindaura não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas sentiu que algo estava acontecendo, algo maior do que ela, algo que ainda estava por vir. E lá fora, o sol continuava subindo no céu do sertão, queimando a terra seca. Mas dentro daquela casa pobre, onde não havia mais nada de material, algo invisível começava a crescer. Algo que nem a pobreza, nem a solidão, nem o abandono conseguiriam destruir. Porque, irmão, irmã, quando você entrega tudo o que tem, sem esperar nada em troca, Deus começa a te preparar para receber algo que dinheiro nenhum compra. E Dona Lindaura, sem saber, estava prestes a receber a maior bênção da vida dela. O dia continuou assim, como se a casa de Dona Lindaura tivesse se tornado um ímã para almas perdidas. Cada pessoa que passava pela estrada parecia ser puxada para ali, como se uma força invisível dissesse: é aqui que você precisa parar. Ao meio-dia, chegou um jovem. Não tinha mais de 20 anos, mas o rosto carregava a marca de quem já tinha vivido demais, rápido demais, errado demais. Ele olhava para trás a cada minuto,
nervoso, assustado. Dona Lindaura estava sentada na sombra do alpendre quando ele apareceu. O rapaz hesitou, mas o desespero foi mais forte que o medo. Senhora, disse ele, a voz tremendo, eu preciso de ajuda. Tem uns homens me seguindo. Eu devo dinheiro, muito dinheiro. E eles vão me matar se me encontrarem. Por favor, a senhora pode me deixar ficar aqui só um pouco? Só até eles passarem? Dona Lindaura olhou para ele. Viu o medo nos olhos. Viu o arrependimento. Viu um menino que tinha tomado decisões erradas e agora estava pagando o preço. Entre, disse ela sem hesitar, e fique quieto. O jovem entrou correndo, escondendo-se no canto mais escuro da casa. Minutos depois, 2 homens passaram pela estrada. Eles pararam em frente à casa, olharam ao redor, mas não entraram. Algo os impediu. Talvez a figura do forasteiro sentado ali, tranquilo, de braços cruzados, olhando para eles com aquela serenidade que desarmava qualquer violência. Os homens trocaram olhares, desconfiados, mas seguiram em frente. Quando sumiram na poeira da estrada, o jovem saiu do esconderijo, tremendo. Ele caiu de joelhos na frente de Dona Lindaura. Obrigado, disse ele, chorando. A senhora salvou minha vida. A senhora nem me conhece e me salvou. Levanta, meu filho, disse Dona Lindaura, constrangida. Não precisa ficar assim. Mas por que a senhora fez isso? Perguntou ele. Eu sou um ladrão. Eu roubei, menti, me meti com gente ruim. A senhora podia ter me entregado, podia ter me deixado morrer. Por que não deixou? Dona Lindaura olhou para o forasteiro, que observava tudo em silêncio. Depois olhou de volta para o rapaz. Porque eu não sou juíza, disse ela. Eu não vim ao mundo para condenar ninguém. Se o senhor não desistiu de você, quem sou eu para desistir? O jovem chorou ainda mais. Depois se levantou, enxugou os olhos e disse, eu vou mudar. Eu juro que vou mudar. A senhora não vai se arrepender. Ele saiu correndo, mas não antes de olhar uma última vez para Dona Lindaura, como se gravasse aquele rosto na memória. Quando ele se foi, o forasteiro finalmente falou. Mais uma prova e mais uma vitória. Dona Lindaura se sentou, cansada. Que prova é essa que o senhor tanto fala? O forasteiro se aproximou e se agachou na frente dela, olhando nos olhos dela com uma intensidade que quase doía. A prova do amor incondicional, Dona Lindaura. A prova de amar sem esperar nada em troca. A prova de ajudar quem não merece, porque é fácil ajudar quem a gente gosta, mas ajudar quem a gente nem conhece, ajudar quem pode ser perigoso, isso é diferente. Isso é o que separa os filhos de Deus dos filhos do mundo. Dona Lindaura sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela nem sabia por que estava chorando. Talvez fosse cansaço, talvez fosse a verdade daquelas palavras. Talvez fosse porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém via valor nela. Eu não sou nada de especial, sussurrou ela. Sou só uma velha pobre e esquecida. O forasteiro sorriu. É exatamente por isso que você é especial. A tarde caiu devagar sobre o sertão. O sol, que antes queimava impiedoso, agora se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Mas a casa de Dona Lindaura não teve descanso. Chegou uma família inteira, pai, mãe e 3 crianças pequenas. Eles carregavam trouxas nas costas e olhares derrotados. Fomos expulsos da terra onde trabalhávamos, disse o homem, tirando o chapéu. O dono vendeu tudo. Disse que a gente tinha 3 dias para sair. Estamos indo para a cidade, mas as crianças estão com fome. A senhora teria um pedaço de pão? Qualquer coisa? Dona Lindaura olhou para dentro da casa. Não havia pão, não havia nada. Ela tinha dado tudo, mas aí ela lembrou. No fundo do armário tinha um saco de farinha velho. Não era dela. Era da vizinha, Dona Socorro, que tinha deixado ali fazia meses e nunca tinha voltado para buscar. Tecnicamente não era dela. Mas a necessidade ali na frente era maior que qualquer tecnicalidade. Entrem, disse ela.
Vou fazer um mingau para as crianças. Ela pegou a farinha, misturou com água e açúcar mascavo que tinha sobrado no fundo de uma lata enferrujada. Fez um mingau ralo, simples, mas quente. As crianças comeram como se fosse a melhor refeição do mundo. Quando a família saiu, agradecendo com lágrimas nos olhos, Dona Lindaura se sentou no chão. Literalmente no chão. As pernas não aguentavam mais. Acabou, murmurou. Não tenho mais nada. Nada mesmo. O forasteiro se aproximou e sentou ao lado dela. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, presente. A senhora tem medo? Perguntou ele finalmente. Do quê? Respondeu ela, a voz fraca. De ficar sem nada, de passar fome, de morrer sozinha. Dona Lindaura pensou por um momento. Depois disse, já estive sozinha a vida inteira. Já passei fome antes. Já achei que ia morrer várias vezes. O medo não muda nada. Então, eu escolho a fé. Mesmo quando Deus parece não responder, principalmente quando ele parece não responder. O forasteiro sorriu. Aquele sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem. Então deixa eu te contar um segredo, Dona Lindaura. Deus não estava em silêncio. Ele estava observando, ele estava testando, ele estava preparando e agora ele está prestes a responder. O que o senhor quer dizer? Perguntou ela, o coração acelerando. Mas antes que ele pudesse responder, eles ouviram um barulho lá fora. Um barulho de motor, um carro parando. Dona Lindaura se levantou com dificuldade e foi até a janela. Um carro velho parou na frente da casa. E de dentro dele saiu uma figura que ela nunca imaginou que veria novamente. Seu filho, Marcelo, o do meio. O que tinha ido embora fazia 10 anos e nunca mais tinha voltado. Dona Lindaura ficou paralisada. Não conseguia acreditar. Marcelo olhou para a casa, hesitante, como se não soubesse se devia entrar ou não. Finalmente, ele caminhou até a porta. E quando viu a mãe, parado ali, com o rosto marcado pelo tempo e pela solidão, ele desmoronou. Mãe, disse ele, a voz quebrando, me perdoa por ter te abandonado. Dona Lindaura não conseguiu falar, apenas abriu os braços. E Marcelo correu para eles, chorando como uma criança. Eu não sei o que aconteceu, disse ele entre soluços. Eu estava em São Paulo, trabalhando, vivendo minha vida. E de repente senti uma voz no meu peito dizendo para voltar, dizendo que a senhora precisava de mim, dizendo que eu tinha que estar aqui. Eu larguei tudo e vim. Dona Lindaura olhou por cima do ombro do filho. O forasteiro estava parado ali, sorrindo. E ela entendeu. Aquela voz não tinha sido coincidência. Marcelo se afastou, enxugando os olhos. Ele olhou ao redor da casa e viu a pobreza, a escassez, o abandono. E se sentiu ainda pior. Mãe, como a senhora está vivendo assim? Por que não me ligou? Por que não pediu ajuda? Porque eu não queria ser um peso, respondeu ela sincera. Vocês têm suas vidas. Eu não queria atrapalhar. Atrapalhar? Repetiu Marcelo, incrédulo. Mãe, a senhora me deu a vida, me criou, me ensinou tudo, e eu te abandonei. Eu que deveria estar pedindo perdão de joelhos. Já está perdoado, meu filho, disse Dona Lindaura, segurando o rosto dele. Já está perdoado. Marcelo olhou para o forasteiro, que ainda estava ali, observando. E esse senhor? Perguntou. Dona Lindaura se virou para responder, mas o forasteiro já estava saindo. Ele caminhou até a porta, parou e olhou para trás. Meu trabalho aqui já foi feito, disse ele. Agora é com vocês. Espera, disse Dona Lindaura, indo atrás dele. O senhor não vai me dizer quem o senhor é? O forasteiro parou na soleira da porta. A luz do entardecer batia nas costas dele, criando uma silhueta quase irreal. Você já sabe quem eu sou, Dona Lindaura. Você sempre soube. E com essas palavras, ele começou a caminhar estrada abaixo. Dona Lindaura ficou parada ali, o coração batendo forte, as lágrimas correndo soltas, porque naquele momento ela realmente soube.
Ela finalmente entendeu. Aquele não era um forasteiro qualquer. Nunca tinha sido. Marcelo se aproximou da mãe, confuso. Quem era ele, mãe? Dona Lindaura sorriu, com lágrimas de alegria e espanto no rosto. Era Jesus, meu filho. Era Jesus Cristo. E enquanto o forasteiro desaparecia na curva da estrada, o céu do sertão parecia brilhar mais forte, como se o próprio Deus estivesse sorrindo. Porque, irmão, irmã, às vezes Jesus não vem com milagres barulhentos. Às vezes ele vem quieto, humilde, testando quem realmente tem amor no coração. E Dona Lindaura tinha passado no teste. Agora faltava apenas uma coisa: a recompensa. E essa, você vai ver no final, foi maior do que ela jamais poderia imaginar. Marcelo ficou alguns dias com a mãe. Ele limpou a casa, consertou o telhado, trouxe comida da cidade. Mas mais importante do que isso, ele trouxe presença, trouxe companhia, trouxe de volta algo que Dona Lindaura achava que tinha perdido para sempre: família. Nas noites, sentados no alpendre, ela contava para ele tudo o que tinha acontecido, sobre o forasteiro, sobre as pessoas que tinha ajudado, sobre cada gesto de generosidade que tinha feito sem esperar nada em troca. Marcelo ouvia, silencioso, às vezes com lágrimas nos olhos. Mãe, dizia ele, a senhora é uma santa. Não sou não, meu filho, respondia ela. Sou apenas uma mulher que aprendeu que quando a gente não tem nada, o único tesouro que resta é o amor. E foi exatamente nessa semana que os milagres começaram a se multiplicar. Primeiro foi o caminhoneiro. Ele voltou. Parou o caminhão na frente da casa e desceu carregando sacas de alimento. Arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar, tudo novo, tudo de qualidade. Dona Lindaura, disse ele, tirando o boné. Aquele pneu que a senhora me deu salvou minha vida. Consegui fazer a entrega a tempo. Recebi o pagamento. E a primeira coisa que eu pensei foi: preciso voltar aqui e retribuir. Ele descarregou tudo dentro da casa, recusando qualquer agradecimento excessivo. Antes de ir embora, ele disse: a senhora me ensinou que ainda existe gente boa nesse mundo, e eu vou passar isso adiante. Depois, foi a mãe com o filho. Ela voltou com o menino, agora curado, sorridente, correndo pelo quintal como se nunca tivesse estado doente. A mulher trouxe cobertores, roupas e uma cesta cheia de frutas. A senhora salvou meu filho, disse ela, abraçando Dona Lindaura. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Então veio o jovem que tinha fugido dos agiotas. Ele voltou diferente. Cabelo cortado, roupa limpa, olhar firme. Tinha arrumado um emprego honesto, estava pagando a dívida aos poucos, tinha mudado de vida. Eu voltei para agradecer, disse ele, e para dizer que a senhora me deu mais do que abrigo, a senhora me deu esperança. E por último, veio a família que tinha sido expulsa da terra. Eles não trouxeram comida, não trouxeram dinheiro, trouxeram mudas, mudas de árvores frutíferas, de hortaliças, de plantas medicinais, e passaram o dia inteiro plantando ao redor da casa de Dona Lindaura. É para a senhora nunca mais passar necessidade, disse o pai, suando debaixo do sol. É para que essa terra dê fruto, assim como a senhora deu fruto na vida da gente. Marcelo assistia tudo aquilo incrédulo. Mãe, sussurrava ele, o que está acontecendo aqui? Dona Lindaura sorria, os olhos brilhando. É Deus, meu filho, é Deus cumprindo a promessa dele. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma semana depois, o telefone tocou. Sim, aquele telefone velho de discar que ninguém ligava fazia anos. Marcelo atendeu e ficou pálido. Mãe, disse ele, a voz tremendo, é a Júlia. Júlia. A filha mais velha, a que tinha partido primeiro, a que nunca mais tinha dado notícias. Dona Lindaura pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Mãe, disse a voz do outro lado, quebrando.
Mãe, me perdoa por ter te abandonado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive um sonho. Eu sonhei com o Senhor. Um homem vestido de branco, com olhos de paz, me dizendo: sua mãe te espera. Vá até ela. Mãe, eu preciso te ver. Eu preciso te abraçar. Dona Lindaura chorou. Chorou como não chorava havia anos. Pode vir, minha filha. A porta sempre esteve aberta. 2 dias depois, Júlia chegou. E com ela, o filho caçula, Rodrigo, que também tinha sentido a mesma urgência inexplicável de voltar para casa. Quando os 3 filhos estavam reunidos ali, na casa pequena e simples, Dona Lindaura olhou para eles e disse: vocês querem saber o que aconteceu aqui? Então sentem, porque eu tenho uma história para contar. E ela contou tudo, desde o começo. Desde o momento em que o forasteiro tinha aparecido na estrada. Desde o momento em que ela, sem ter nada, tinha decidido ajudar. Desde cada pessoa que tinha passado, cada gesto de generosidade, cada prova que ela tinha enfrentado sem saber. E quando ela chegou na parte em que o forasteiro tinha revelado quem era, os 3 filhos ficaram em silêncio absoluto. Era ele, mãe? Perguntou Júlia, os olhos arregalados. Era mesmo Jesus? Dona Lindaura assentiu. Era. Eu tenho certeza. E ele não veio só para me testar. Ele veio para me mostrar que eu nunca estive sozinha, que Deus nunca me esqueceu, e que tudo o que eu passei, cada dor, cada lágrima, cada noite de solidão, tinha um propósito. E qual era o propósito, mãe? Perguntou Rodrigo. Ensinar, respondeu ela. Ensinar que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, está no que a gente dá. E ensinar para vocês que família não é quem está perto, é quem volta. E vocês voltaram. Naquela noite, a casa pequena que antes estava vazia, agora estava cheia, cheia de vozes, cheia de risadas, cheia de amor. E Dona Lindaura, sentada no meio dos filhos, finalmente entendeu. Deus tinha respondido, não do jeito que ela esperava, não no tempo que ela queria, mas tinha respondido, e a resposta tinha sido melhor do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Nos meses seguintes, a história de Dona Lindaura se espalhou. Não porque ela quisesse. Ela era humilde demais para isso. Mas as pessoas que tinham sido ajudadas contaram. E as pessoas que ouviram contaram para outras. E a notícia se espalhou pelo sertão como fogo em palha seca. A viúva que recebeu Jesus sem saber. Viajantes começaram a parar na casa dela, não para pedir, mas para oferecer, para agradecer, para ouvir a história de própria boca dela. E Dona Lindaura, sempre gentil, sempre acolhedora, recebia a todos. E sempre que alguém perguntava como ela tinha conseguido ajudar tanta gente sem ter nada, ela respondia a mesma coisa. Não tenho nada a oferecer, mas eu ajudo, porque foi assim que Jesus me ensinou. A casa nunca mais ficou vazia, a cisterna nunca mais secou, a despensa nunca mais faltou comida, não porque Dona Lindaura tinha ficado rica, mas porque agora ela tinha algo muito maior: comunidade. E uma tarde, quando o sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de dourado, Dona Lindaura estava sentada no alpendre, olhando a estrada, quando viu uma figura ao longe, um homem, caminhando devagar, com uma túnica simples, com um passo firme. O coração dela disparou. Ela se levantou, as pernas tremendo, e começou a caminhar em direção à estrada. Quanto mais perto chegava, mais ela tinha certeza. Era ele. Jesus parou e esperou. Quando Dona Lindaura chegou perto, ela caiu de joelhos, chorando. Senhor, disse ela, o Senhor voltou. Jesus sorriu. Aquele sorriso que ela nunca tinha esquecido. Eu nunca fui embora, Dona Lindaura. Eu só estava esperando você entender. Entender o quê? Perguntou ela. Que você nunca precisou de riqueza para ser rica. Você nunca precisou de multidões para ter valor.
Você sempre foi minha filha amada, desde o primeiro dia. E tudo o que aconteceu foi para mostrar isso não só para você, mas para o mundo. Dona Lindaura chorou mais ainda. Mas agora eram lágrimas de alegria pura. Eu não sou nada, Senhor. Jesus se agachou e segurou o rosto dela com as duas mãos. Você é tudo, Dona Lindaura, porque você amou quando não tinha motivo para amar. Você deu quando não tinha nada para dar. Você acreditou quando não havia razão para acreditar. E por isso, seu nome já está escrito, não no livro dos ricos, não no livro dos poderosos, mas no livro da vida. Ele a abraçou, e naquele abraço, Dona Lindaura sentiu todas as dores da vida se dissolvendo. Sentiu toda a solidão sendo preenchida. Sentiu todo o abandono sendo curado. Quando Jesus se afastou, ele disse: continue fazendo o que você faz, Dona Lindaura. Continue amando. Continue dando. Continue sendo luz. Porque enquanto houver pessoas como você no mundo, eu estarei presente. E com essas palavras, ele se virou e começou a caminhar estrada abaixo. Dona Lindaura ficou ali, vendo ele desaparecer na curva da estrada, o coração transbordando de paz. E então ela voltou para casa, onde seus filhos estavam esperando, onde a mesa estava posta, onde a vida finalmente tinha voltado, porque no sertão do Ceará, numa casa pequena de taipa, uma mulher provou que quando você tem fé, você nunca está pobre, e quando você tem amor, você nunca está sozinho. E até hoje, viajantes param naquela casa. E até hoje, a porta continua aberta. E até hoje, Dona Lindaura, agora com 80 anos, continua dizendo para quem chega: não tenho nada a oferecer, mas te ajudo. Porque ela entendeu o segredo que muitos ainda não entenderam. Jesus não procura os perfeitos. Ele procura os disponíveis. Ele não procura os ricos. Ele procura os generosos. E quando ele encontra alguém assim, ele transforma aquela vida em testemunho vivo do poder de Deus. A casa de Dona Lindaura nunca mais fechou a porta. Até hoje, viajantes param ali e são recebidos, porque ela entendeu algo que muitos de nós ainda não entendemos. Deus não pede que você seja rico. Ele pede que você seja generoso. Jesus não aparece só nos templos, irmão e irmã. Ele aparece na estrada, cansado, com fome, testando se você tem coração. Dona Lindaura não tinha dinheiro, não tinha comida sobrando, não tinha conforto, mas tinha o que Deus mais procura: um coração disposto. E se você tem isso, você é mais rico do que todos os milionários do mundo. Então eu te pergunto, se Jesus batesse na sua porta hoje, cansado, pedindo ajuda, você abriria, ou você diria: não tenho tempo, não tenho condições? Pensa nisso. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Porque aqui a gente fala de fé verdadeira, não de religião de aparência. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Até a próxima.